Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro virtual. É muito bom podermos estar juntos graças à tecnologia. Eu gostaria de agradecer o convite para estar com vocês, porque essa comunidade tem uma relação muito especial comigo, com a minha história, com a minha vida, e é com prazer que hoje eu posso compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu tenho estado refletindo e tenho sido impressionado por algumas coisas durante esse período que nós vivemos agora, que é algo bastante diferente e especial. E eu gostaria de compartilhar um pouco dos frutos da minha reflexão, baseado também numa história bíblica. O título da minha mensagem hoje é A Volta do Rei ao Seu Trono. Eu gostaria, antes de tudo, dizer que eu fico surpreso com a natureza humana. Eu não canso de me surpreender com ela. Para vocês terem uma ideia, eu estou surpreso com, por exemplo, os enfermeiros, os médicos, todas aquelas pessoas que estão trabalhando juntamente aos enfermos do Covid-19. Eu tenho percebido a força e a vontade que têm esses enfermeiros, esses médicos, em trabalhar para salvar vidas. Há poucos dias atrás eu vi um testemunho de uma enfermeira que trabalha numa UTI, onde ela conta como foi a chegada dos primeiros pacientes e o fato deles terem estado bastante alegres quando os primeiros que entraram na UTI conseguiram sair vivos. Mas, infelizmente, com lágrimas, ela conta também o desespero de ver várias pessoas que entraram e que, infelizmente, morreram debaixo dos seus olhos durante os cuidados que ela tinha com esses pacientes. Ver até mesmo colegas dela serem contaminados também e esse medo talvez perder aqueles que trabalham ao lado dela devido a essa pandemia. Essas pessoas estão lutando, colocando em risco as suas próprias vidas para salvar e ajudar o próximo. Por outro lado, eu também fico muito surpreso com essas pessoas que estão se aproveitando dessas circunstâncias tão tristes para ganhar dinheiro, porque são movidos pela ganância. Eu ouvi relatos de pessoas que souberam de compras ilícitas com superfaturamento de respiradores, por exemplo. Pessoas que hoje estão no poder e, em vez de pensar no próximo e salvar vidas, estão aproveitando a ocasião para roubar, para mentir, para se enriquecer, enquanto pessoas estão morrendo, enquanto o dinheiro público está sendo jogado fora. Isso revela a natureza humana. Mas essa situação que nós vemos atualmente também pode revelar a tua e a minha natureza. Como estou eu me comportando durante esse período de confinamento, este período de incerteza, de medo? Sabe que o nosso comportamento hoje, nesse período, nada mais é do que o fruto da nossa experiência em tempos de paz. Nós, profeticamente, estamos esperando um futuro de perseguição à palavra de Deus e também aqueles que serão fiéis à sua palavra. Mas se em tempos como hoje eu não tenho vivido uma relação viva com Deus, mesmo com o perigo de morte que nós estamos passando devido a esse vírus, como poderei eu, talvez, ser fiel em tempos de perseguição ainda mais forte, mais cruéis? Aquilo que estamos fazendo e vivendo hoje é o reflexo da nossa relação com Deus em tempos de paz. Ou seja, é muito importante saber como estamos vivendo com Deus de forma cotidiana, quando tudo vai bem, porque isso é a base da minha reação, da minha forma de abordar o tempo de crise quando ele começar. Estaria você hoje, baseado nessa experiência de Covid-19, você estaria preparado para ver um tempo de perseguição ainda mais forte? Eu gostaria de levar você para o passado. Gostaria de relembrar a você a história de um homem, de um rei, o rei Davi. Como nós sabemos, o rei Davi venceu leões, venceu um gigante, venceu muitos inimigos. Ele foi ungido por Deus e foi então dito sobre ele que era um homem segundo o seu coração. Mas, infelizmente, Davi, no seu percurso, na sua história,
ele cometeu um assassinato. Ele matou Urias para poder ficar com a sua esposa depois de ter cometido um adultério. E através do profeta Natã, ele se autopuniu ao declarar que aquele homem da ilustração de Natã deveria pagar 4 vezes mais. E foi o que aconteceu. Davi foi alertado por Deus do seu pecado. E ele se arrependeu. Se arrependeu profundamente. Porém, ele perdeu o filho recém-nascido e vai perder mais tarde 3 outros filhos. 3 durante a sua vida e um quarto depois, já de morto. Então, Davi estava consciente que sobre ele pesava a sua própria maldição. E Davi seguiu a sua vida depois que ele finalmente se casou com Betseba, mas mais tarde, o seu filho Absalão, que já havia matado o seu próprio irmão, ele finalmente se rebela e se volta contra o próprio pai. A situação é angustiante porque, de repente, chega a notícia de que Absalão está vindo para Jerusalém atacar o pai para poder tirá-lo do seu reino. E Davi, se ele estivesse dominado pelas suas próprias paixões humanas, ele poderia dizer: então vou mostrar a esse meu filho e aos rebeldes quem é Davi. E poderia ter travado ali em Jerusalém uma guerra e isso teria criado um banho de sangue naquela cidade. Mas justamente, Davi não se esqueceu da promessa de Deus, porque Deus a prometeu que ele morreria em paz, que o seu descendente, um filho que ele teria escolhido e não por revolução, por revolta, o substituiria no trono. Então, Davi sabiamente decide de deixar Jerusalém, de deixar o trono real para poder tentar controlar aquela situação sem um banho de sangue em Jerusalém. E justamente nessas circunstâncias que entram em cena 5 pessoas. 5 pessoas que demonstram o seu caráter no momento da crise, que mostram realmente quais são os seus valores no momento em que realmente as coisas estão difíceis. Então, venha comigo nessa viagem de Davi quando ele está saindo de Jerusalém. Há um primeiro personagem chamado Ziba. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba. Que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Segundo Samuel 16, 2-4. Ziba é esse servo de Mefibosete. Mefibosete, como você sabe, era o neto de Saul, filho de Jonatas, amigo, grande amigo de Davi. Ziba chega até Davi no momento em que ele se prepara de sair para sair de Jerusalém. Chega com 2 jumentos, com muito alimento, com muita bebida, e ele oferece tudo aquilo. E nesse momento, Davi acha estranho. Por que Mefibosete não está com ele? Por que Mefibosete não sai de Jerusalém com Davi? E lá nesse momento, Ziba se aproveita da crise, se aproveita das circunstâncias e diz: oh, na verdade, Mefibosete agora está dizendo que ele será o novo rei no teu lugar, visto que você está deixando Jerusalém. Davi fica muito amargurado, decepcionado com Mefibosete. E naquele momento declara: tudo o que tinha Mefibosete agora é teu, Ziba. Mas tudo aquilo era uma mentira. Ziba estava se aproveitando do momento de crise, de sofrimento de Davi e de toda a circunstância econômica e social e política do país para poder se apoderar de todos os bens do seu mestre. Pessoas que no momento da crise estão se aproveitando dos demais. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu:
Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Segundo Samuel 19, 25 a 27. Um outro personagem, então, é o próprio Mefibosete, porque ele entende que a situação é grave, mas no seu coração ele ama o rei. Ele entende que o que fez o seu avô Saul não estava correto e que a sua casa não deveria ser mais a casa real. Parece até que Mefibosete tinha o mesmo coração que tinha o seu pai Jonatas, que era grande amigo de Davi. E quando ele percebe que ele foi enganado por Ziba, ele fica indignado. Ele não toma mais banho, ele não faz mais a barba, ele não penteia mais o cabelo, ele fica em estado de luto, de tristeza. E ele fica esperando o rei voltar. Ele fica com esses sinais de contrição, esperando que a situação se reverta e que finalmente o rei possa voltar a reinar naquela região em Jerusalém. Existem pessoas que no momento da crise estão e permanecem esperando a volta do rei de forma contrita. Há também um outro personagem nessa história. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Agora há um outro personagem, chamado Simei. Ele é um blasfemo, uma pessoa aproveitadora. Porque no momento em que Davi está saindo de Jerusalém, imagine, o rei Davi, que conquistou toda aquela região, que expulsou os filisteus, que mais uma vez eu relembro, venceu gigantes, venceu leões, ungido por Deus, o rei que todos esperavam, que uniu o país, Simei o amaldiçoa, xinga, lança pedras, lança terra, humilha Davi, o rei, diante de todos os seus servos e do povo que o acompanhava. Até mesmo o chefe da guarda que estava com Davi disse: vou cortar, arrancar a cabeça desse homem agora. E Davi diz não. Porque Davi sabia e se lembrava da promessa de Deus de que ele seria rei até o fim. E que não era o momento de matar ninguém. Tudo aquilo que estava acontecendo era consequência do seu pecado. Mas se aproveitar dessas circunstâncias, como Simei, foi algo muito pequeno, muito baixo. Às vezes, em momentos de crise, nós temos pessoas prontas a acusar, prontas a condenar, prontas a dizer que os outros têm culpa disso ou daquilo. Simei cometeu um grande erro, foi extremamente insensato, falou palavras levianas à pessoa errada e ele poderia ter perdido a própria vida. Existem pessoas que, em momentos de crise, perdem a noção da realidade. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Mas existem pessoas como Barzilai, homem rico, homem que não deveria estar muito preocupado com aquela situação porque ele tinha tudo. Ele tinha poder, terras, dinheiro. Com certeza o próximo rei, mesmo se fosse Absalão, não incomodaria, era um grande pagador de impostos. Mas este homem, um homem de idade, já com 80 anos, decidiu permanecer fiel a Davi. E decidiu sustentá-lo com alimentos e com tudo o que era necessário durante esse período de exílio, depois que Davi atravessou o Rio Jordão. Esse Barzilai, no momento da crise, não se esqueceu do seu rei.
e continuou ajudando, fazendo o necessário para que o rei pudesse manter a esperança de voltar ao seu reino e de encontrar pessoas como Barzilai, pessoas fiéis. Existem pessoas que no momento da crise, elas são sábias, elas vão refletir, buscar na palavra de Deus, saber qual é a sua vontade. E Barzilai sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus erros. Que a promessa que Deus havia feito se cumpriria. Davi permaneceria no reino até a sua morte. E ele indicaria quem seria o próximo rei. E Barzilai confiou nisso. E sustentou e acompanhou Davi durante esse período de crise. Existem pessoas que durante o período de crise ajudam o seu próximo. Estão lá para não somente reclamar e pedir, mas estão na medida das suas possibilidades. Estão lá para ajudar e acompanhar. Mas temos também um último personagem. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Seba é um aproveitador. O nosso quinto personagem é um benjamita que pensa que o reino agora já está dividido e que Davi não é assim tão forte. Mesmo se eles venceram Absalão, agora ele imagina que ele pode se tornar o rei de várias tribos que estão ao norte do país. Um homem que vai contra a palavra de Deus. Repito mais uma vez, a promessa de Deus seria que o reino permaneceria nas mãos de Davi até o final da sua vida e que o seu filho reinaria no seu lugar. E Seba vai contra a palavra de Deus. Ele não somente se revolta, mas ele cria uma rebelião, chamando pessoas a se unirem a ele para se voltarem contra Davi. Pessoas que no momento da crise vão se voltar contra aqueles que são chamados a liderar, a representar a vontade de Deus nesse momento de crise, achando que eles têm um chamado. E neste momento, Seba, com esse grupo de apoiadores, começa a chamar as pessoas para o seguirem. Mas rapidamente Deus faz com que Davi e os que estão ao lado dele compreendam que isso deve ser erradicado o mais rapidamente possível. Seba então tem que fugir e ele é perseguido. Essas rebeliões em momentos de crise contra os planos de Deus nunca terminam bem. Essas pessoas, como Seba, não querem que o rei volte. Mas a informação que nós temos hoje é de que o rei, segundo a sua promessa, vai voltar. Eu acho que você já entendeu que nós estamos fazendo um paralelo entre o regresso de Davi para Jerusalém e a volta do verdadeiro rei para esta terra. Nós temos vários tipos de pessoas que podem reagir de formas diferentes a esse anúncio do retorno do rei. E essa reação em momentos de crise, essa crise que está à nossa frente um pouco antes da volta de Jesus, que antecede a volta de Jesus, ela é reveladora daquilo que você e eu já tínhamos no nosso coração nos momentos de paz. A crise, volto a repetir, pela qual nós passamos hoje e a forma como você está reagindo, ela é fruto do que você já vivia com Deus no passado. Se hoje você está desanimado, se hoje você está desencorajado, não tem mais vontade de ir à igreja, de voltar a ver os teus irmãos, ou está desanimado espiritualmente mesmo em casa, não quer mais estudar a Bíblia, nem ler, nem orar, é porque alguma coisa não estava legal com você antes. Quem sabe as atividades da igreja estavam levando você, mas você não estava levando no coração o mestre da igreja. Como nós podemos perceber com esses 5 personagens que eu mencionei, o final deles revela um pouco da misericórdia
e da justiça de Deus. Porque vejam bem, o primeiro personagem que eu mencionei, Ziba, ele que enganou, dizendo que Mefibosete não era mais fiel a Davi. Ele perdeu o seu lugar no reino. Ele pôde ganhar bens materiais, mas perdeu seu espaço no reino. Já Mefibosete, quando teve encontro com Davi, Davi percebeu que, na verdade, ele era fiel e que ele havia sido enganado pelo servo Ziba. E ele restitui metade dos bens que tinha Mefibosete. E Mefibosete está contente, porque ele queria estar simplesmente próximo, perto do rei. Agora vejam só. Simei, que havia injuriado, que havia condenado Davi, se aproxima de Davi, profundamente arrependido. Depois de ter jogado pedras, injuriado, jogado terra, ele agora pede perdão. E se ajoelha e clama pela misericórdia. E da mesma forma que Davi recebeu misericórdia da parte de Deus quando ele confessou o seu pecado com Betseba, Davi também concede o perdão. E esse que poderia ter sido morto, condenado por ter agido de forma tão leviana e tão baixa, foi perdoado. Essa é a graça de Deus. Talvez você, talvez eu, nós não perdoássemos tão grande humilhação. Mas Davi sabia que Deus estava dirigindo naquela circunstância. E esse homem que condenou, que atacou, recebeu perdão. Por isso, pessoas hoje que estão às vezes contra a mensagem, contra Jesus, contra a pregação do evangelho, contra tudo aquilo que é espiritual, talvez um dia, essas pessoas que hoje são frias, poderão um dia se tornar quentes. Nós também temos Barzilai, que recebeu todo o reconforto da parte de Davi. Chamou mesmo para que ele pudesse viver junto com ele em Jerusalém. Mas esse velho homem, Barzilai, disse, não é preciso, eu estou bem aqui. Ou o que dizer de Seba, que se rebelou, que foi contra Davi, que mesmo tentou criar uma rebelião e fundar um outro reino, literalmente, ele perdeu a cabeça, porque ele foi decapitado pelas próprias pessoas que, entre aspas, o estavam escondendo na cidade onde ele se refugiou. Perdeu a vida. E o seu nome ficou associado a uma grande humilhação. Ele não pôde entrar no reino. Sabe, eu não sei como você está reagindo à crise atual, mas eu gostaria de dizer algo para você. Dentro em breve, nós teremos um grande evento, a volta de Jesus. E em Mateus, nós temos uma linda história que Jesus conta. Mateus 23 conta que haviam 2 filhos. E o pai se aproxima deles e diz ao primeiro, filho, vem trabalhar comigo na vinha. E esse filho diz, sim pai, sem nenhum problema. Mas ele não foi. E um segundo filho, o pai pede, filho, vamos trabalhar na vinha? Ele diz, não pai, não vou. Mas depois ele para, pensa e diz, mas meu pai me dá tudo e por que não vou ajudá-lo? E depois ele vai. E a pergunta no final dessa parábola é, quem fez a vontade do seu pai? Meus amigos, agora é momento, talvez, de parar de filosofar, de imaginar, de argumentar, de discutir, de blá blá blá, e passar à ação. Se você se encontra desanimado, desmotivado, contrariado, cheio de críticas e de opiniões para dar, quem sabe chegou o momento de tomarmos esse período de crise pelo qual nós passamos agora como exemplo para dizer, mas será que eu estou realmente esperando o reino? Em qual desses 5 personagens eu me encaixo? Tenho eu sabedoria para esperar o rei? Tenho eu amor para esperar o rei? Tenho eu trabalhado para ajudar o próximo enquanto o rei está voltando? Para isso, meu amigo, a chave, como eu já disse, é o nosso relacionamento com Deus no período de calma e de paz. O momento que estamos passando agora, em breve vai acabar. Voltaremos a ter momentos de calma e de paz, como promete a Bíblia.
Mas depois desse momento de calma e de paz, como fala também o apóstolo Pedro, virá então o momento da volta do Senhor Jesus como o ladrão que vem à noite, quando a gente menos espera. Mas quando ele voltar, estarei eu preparado? A resposta será sim, se agora, no momento de paz, eu estou conectado com o Senhor e preparado para receber o Rei. Às vezes você pode dizer, mas eu não sinto a presença de Deus. Será que Deus me ouve? Será que Deus me acompanha? Estou nesse momento passando por um período onde eu não percebo a presença de Deus. Eu quero contar uma história para você. Quando uma jovem tinha 19 anos, ela perdeu o seu pai. E ela tinha uma ligação muito forte com ele. Ela o amava muito e era como uma espécie de confidente. Ela conseguia se abrir com seu pai e contar tudo para ele. E quando ele faleceu, ela se sentiu muito sozinha. Mas nessa necessidade que ela tinha de falar com o pai, ela tomou a decisão. Ela continuou escrevendo para ele, através do seu telefone, escrevendo SMS. Mensagens que todo dia ela enviava para o número do seu pai, sabendo que ele não estava mais lá para ler ou para responder, mas fazia bem para ela. Então, todos os dias, ela escrevia um resumo do seu dia, de como havia sido a sua vida, os desafios que ela tinha na escola, problemas com alguma pessoa em particular. E ela conseguia encontrar paz ao compartilhar a sua vida com seu pai. Porém, um dia ela ficou extremamente surpresa. Quando completou 4 anos do falecimento do seu pai, ela escreveu uma grande mensagem para ele, dizendo o quanto ele havia sido importante e o quanto ela sentia falta dele. E para sua surpresa, naquele dia, o seu pai respondeu. Claro que não era o seu verdadeiro pai, mas imagine você que rapidamente o número de telefone do seu pai foi atribuído a uma outra pessoa. Mas imagine você que o homem que recebeu este número de telefone havia 4 anos antes perdido a sua filha num acidente de carro. E de repente, quando ele tinha esse novo número de telefone, ele começou a receber as mensagens dessa jovem que se desabafava, que contava a sua vida para o seu pai falecido. Essas mensagens representavam muito agora na vida desse homem. Era como se ele recebesse mensagens da sua própria filha. E ele ficava imaginando como seria a vida da sua filha se ela ainda estivesse viva, graças a essas mensagens que ele recebia dessa desconhecida. E durante 4 anos, ele recebia, e isso o tocava profundamente. Mas, nesse dia, ele respondeu a essa estranha que o enviava mensagens, dizendo: eu quero te agradecer. E também te pedir desculpas. Durante esses 4 anos eu não respondi porque eu não gostaria de quebrar o teu sonho e de quebrar essa relação que você estava tendo com seu pai. Eu li todas as tuas mensagens, todas elas, durante esses 4 anos. E elas foram para mim motivo de grande reconforto. Muito obrigado pelo que você é. Se fosse teu pai, eu estaria extremamente orgulhoso de você. Parabéns pela jovem que você está se tornando. Em lágrimas, a filha que perdeu seu pai, quando ela recebe essa mensagem, ela sente que o seu pai, de uma certa forma, a acompanhou. E em lágrimas ela diz que essa última mensagem, ela pôde fazer o luto. Sabe? Deus está recebendo as tuas mensagens. As tuas orações são SMS, que Deus recebe de forma cotidiana. E Ele está perto de você. Se você está neste momento com medo, angustiado, preocupado com o futuro, será que você vai entrar no reino? Será que você está pronto para se encontrar com o Rei? Tudo isso, na verdade, depende da tua decisão e das tuas ações em favor de alimentar, de fortificar esse relacionamento
que Deus quer ter com você. O Pai está te ouvindo, o Pai está te esperando, o reino está chegando e você sim pode fazer parte desse reino. E você deve ter essa certeza que há um lugar preparado para você, como diz João 14. Por favor, em momentos de paz, o nosso maior desafio é continuar buscando e se preparando para receber o reino, porque o rei virá. Que Deus te abençoe e que juntos possamos estar felizes esperando não somente a volta do rei Davi, mas a volta do Rei dos Reis. Amém.